E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam aí? Torcedor rubro-negro, o que você está achando das movimentações para esse clássico do sábado? Amanhã, hoje, já é hoje, gente. Será que o Flamengo vai dar um passo definitivo neste dia? Vamos aguardar. E Jorginho vai realmente pintar no Mengão? Vamos escrever aí essa história com Paquetá no Super Mundial. Já deixa seu like e o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso mesmo, carnaval de emoções no Mengão. Deixando aí os créditos para o placar aberto, Frazoeiro, né? Também ele, o Paparazzo e a ESPN Brasil. Campeonato Carioca. A gente começa com as informações de Flamengo e Vasco. Valeu, pessoal. Neste fim de semana tem semifinal de Campeonato Carioca com um grande clássico no Maracanã, o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, 17h45 neste sábado. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Bruno Henrique no estádio Newton Santos, um Engenhão, então aumentou a sua vantagem. Campeão da Taça Guanabara, joga por 2 resultados iguais, agora pode perder por 1 gol de diferença, que avança a sua 7ª final consecutiva de campeonato estadual, marca presença nas decisões desde 2019. Para essa partida, o Flamengo tem Alexandro e também Juninho liberados pelo departamento médico, estiveram fora do primeiro jogo, então estão recuperados de problemas musculares, estão à disposição do técnico Felipe Luiz. O Danilo teve um controle de carga e foi poupado do primeiro jogo, também volta a ficar à disposição do Felipe Luiz, Danilo convocado para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, e o De La Cruz, que foi poupado, digamos assim, da primeira partida, esteve no banco de reservas, mas por conta do gramado sintético, Felipe Luiz explicou isso, não entrou, também vai voltar a jogar pelo menos alguns minutos ali no Maracanã. Expectativa de casa cheia, bem diferente do primeiro jogo. O Flamengo aí tem um bom retrospecto contra o Vasco nos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas. O Flamengo, para perder essa vaga, tem que ser derrotado por 2 gols de diferença. Então, expectativa que o time possa fazer mais uma boa atuação no Maracanã e avançar, como eu disse, para a 7ª decisão seguida de Campeonato Carioca. No Vasco, o Fábio Carille quer aproveitar o embalo da grande vitória e classificação na Copa do Brasil diante do Nova Iguaçu por 3-0 para poder reverter a vantagem no duelo de volta da semifinal contra o Flamengo. O time teve uma novidade, que foi o Felipe Coutinho voltando ao meio-campo e voltando a jogar bem. Marcou 2 gols na classificação na Copa do Brasil. E a novidade no ataque também foi o Nuno Moreira, que fez a estreia dele diante da equipe da Baixada Fluminense e conseguiu um ótimo desempenho com uma assistência, várias tabelas com o Felipe Coutinho, saiu muito ovacionado pela torcida. Então o Fábio Carille, para esse confronto, onde tem que ganhar por mais de 2 gols, vai levar um time mais ofensivo. Vai formar um meio-campo com o Hugo Souza, com o Jair e com o Felipe Coutinho, já que o Tietê também, com uma lesão no joelho direito, ainda vai ficar fora da equipe. A grande dúvida está no ataque. Verratti é no meio, Ryan à direita, mas na esquerda a grande estreia do Nuno Moreira faz com que o Carille tenha uma pulguinha atrás da orelha. Ele está na dúvida entre o português e o Lloyd Augusto, que ganhou minutos contra o Nova Iguaçu e no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. Ainda paira essa dúvida na ponta esquerda para saber quem vai ser o titular no ataque do Vasco. O Carille não tem muito tempo para definir isso, não treinou porque o time teve que descansar por causa do jogo da Copa do Brasil para esse jogo contra o Flamengo. O principal foco do treinador é trabalhar o mental da equipe para essa decisão no campeonato estadual. Vamos ouvir. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo.
tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Fábio Carille com uma missão muito difícil diante do Flamengo. Nos últimos 15 anos, o Vasco só conseguiu ganhar do maior rival por 2 ou mais gols de diferença 2 vezes. Uma em 2016, quando venceu por 2-0, e a outra quando derrotou o Flamengo por 3-1, lá em 2021. Muito bem, o Vasco com o Nuno Moreira e potencializando o futebol do Felipe Coutinho, que é a grande expectativa do torcedor vascaíno, né? Pelo seu... E aí? Dá pra acreditar na virada? Eu já falei, a torcida sempre acredita. O que falta é o time corresponder em campo, entendeu? É claro que é muito difícil, não tem por que eu ficar iludindo o torcedor aqui de que seria uma missão muito fácil, muito Se fosse uma vitória simples, né, Pedrosa? É o que eu falei hoje no SBT. Tinha que ter ficado, de repente, num empate, teria sido bem melhor. A missão do Vasco no jogo passado, Papa, Raíza, era se manter vivo. Era não perder pro Flamengo naquela partida do Nilton Santos. E perdeu num detalhe, num belíssimo gol do Bruno Henrique, fez até um grande primeiro tempo, mas acabou saindo derrotado lá do Nilton Santos. E agora vai pro Maracanã tendo que fazer 2 gols de diferença para poder passar pra final. Então a gente tá falando de uma equipe que não toma gol, que é o Flamengo no campeonato. 18 jogos. Exatamente. E de uma equipe que nesses 2 jogos que já enfrentou o Flamengo, não conseguiu fazer gol no Flamengo. Então, acreditar que o Vasco vai conseguir fazer 2 gols e ainda não vai levar gol é uma missão muito difícil. Agora, o que aconteceu na última quarta-feira, sem dúvida alguma, anima um pouco o torcedor do Vasco da Gama, principalmente pelo fato novo do Nuno Moreira, o português que foi o reforço mais caro do Vasco nessa janela de transferências, apesar de não ter sido tão caro, cerca de 3,5 milhões de euros. É um jogador que entrou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Vasco não só venceu o Nova Iguaçu, como foi dominante na partida, uma classificação bem tranquila do Gigante da Colina na Copa do Brasil, que costuma ser uma competição bem traiçoeira. Então, assim, o torcedor do Vasco ele vai ao Maracanã, ele vai acreditar de alguma forma, muito mais pelo que aconteceu na quarta-feira do que de fato em relação ao Flamengo. O Flamengo é o melhor time, o Flamengo é o favorito, com vários e vários jogadores convocados aí para seleções sul-americanas, e é uma equipe que obviamente vai estar mais confortável, não só pela vantagem do empate, mas também por ter vencido o primeiro jogo. Agora, sempre falo isso, quem perde de véspera é quem não joga. Vamos ver o que vai acontecer. E futebol tudo é possível, né, Raíza? A gente vê que teve aí, nesses últimos dias, todo mundo falando, o próprio Felipe falou, né? Eric Pulgar, se fosse brasileiro, era convocado para a seleção brasileira e não está nem na seleção do Chile. Nem gente. na seleção chilena foi convocado, né? E olha, cara a cara, esse clássico vai pegar fogo, vai decidir precisa, não dá para ser pouco tempo, não? Tudo poupa tempo? Não, porque o Pedrosa já tomou um chocolate já duas Vai vezes. ser rápido, vai ser rápido. Vai ser tudo poupa tempo? Vai ser tudo papo. Vocês acham que mudou tanta coisa assim? Mudou. Tem os reforços. O Carilli tá com os reforços aí à disposição. Analisar? Os caras nem jogaram. A análise é momento. Momento. Os caras acabaram de chegar. Começou. É hoje. Momento, poupa tempo. Poupa tempo, Rossi, 18 jogos sem tomar gol, o outro é frangueiro. Poupa tempo. Frangueiro, Pedrosa. Tá tomando... o gol do Bruno Henrique chutou bem, ok, mas, pô, aceitou. Aquilo ali era defensável. Frangueiro, pô. E ele ia tomando, teve outro jogo que ele ia tomando também, que o gol foi anulado. Mas a Raíza sabe disso. Frangueiro, Pedrosa. Ia tomando ou não ia? Você tá pegando o discursinho de uma partezinha da torcida do Vasco que falou que ele falhou. Eu não vou deixar você fazer isso. Léo Jardim. Tem que mexer com a cabeça do cara. Léo Jardim. No lance do Varela, aquela bola, ele falhou. Pedido. Ele falhou. Aquele gol, né, que foi anulado, Agora, né? toda vez eles falam de gol anulado. O Ele gol falhou. que era para anular... O Rossi não tem falhado, tem Não 18 anulou. jogos pelo Carioca que não toma Vou até gol. pegar aqui, ó. Ele falhou, o Jardim falhou naquele lance com o Varela. Isso, gente, vocês viram. Ele sai errado. Foi uma falha ali, toma o gol. Vamos pesar O que a salva. A questão física também, a beleza? Não, o Rossi é mais bonito. Já falei. Acha? Uma cara de brinquedo de Toy Story do Que Rossi. isso? É mais bonito que o Léo Eu Jardim. mandei a foto pra vocês ontem. Mas dito isso, Papa... Ela vai manter o voto no Léo Jardim. Lógico. Léo ela é coerente. Jardim. Nem sempre, mas ela é coerente. Eu sempre sou coerente, tá? Votando, Sempre. eu sabia por que ele queria fazer o cara a cara. Porque 3 pessoas votando, ele sabe que tem mais chance. É que você vai votar em todo mundo do Flamengo. Tem que ter alguém E às aqui vezes sensato. o Ilan vai comigo no voto. Não Às vezes vai. ele O Ilan comigo. tá O comigo. Ilan tá com quem? Tá com comigo. Papo ou com Pedrosa? Tá comigo, Ilan. Ah, então você tá ferrado. É só esse voto, então, aí. Então Léo vamos Jardim, lá. não é só esse não, hein? O que mais, produção? Ih! Momento! Ih! É hoje? Poupa tempo. Poupa tempo, né?
Ou não? Poupa tempo, Papa? Poupa tempo. Fácil. Fácil. Deu azar, meu Paulo Henrique. Wesley. Não tem como, né? Convocado pra seleção brasileira e pra mim tem que ser titular logo na seleção, hein? Qual o próximo aí? Produz. João Vitor e Danilo. Seleção brasileira, convocado. Esquece. João Vitor tá jogando demais, hein? Tudo bem? Dito isso, seleção brasileira, convocado, experiente, bom pra caramba. Essa cartada de seleção, então... Meu Capitão, Deus do Danilo é capitão da seleção. É bom lembrar. Poupa Porque tempo. ontem eu escutei aqui, não Chora estava não, Pedro, aqui no chora momento. não. Eu não estava aqui no Chora momento. Mas eu escutei alguém falar que o Danilo não é referência, o Danilo não sei o quê. Não. O Danilo Falei é que ele não capitão deveria da ser convocado. seleção. Ele não deveria ser convocado. O capitão da seleção não deveria ser Em qual convocado? posição ele foi convocado? Ele foi convocado como Coringa. Acaba a seleção brasileira. Zagueiro, lateral. Acaba. A gente tá vendo o Coringa sendo convocado. Olha aqui. A seleção brasileira. A pentacampeã do mundo. Coringa! A maior seleção da história do futebol. Nada é maior do que a seleção brasileira. E a seleção brasileira tá se colocando numa situação de convocar um jogador Coringa. Porque Ele faz parece a que não tem jogador no zaga, futebol brasileiro. lateral direita, lateral esquerda, ainda joga de volante, se for Fica triste, preciso. não. Eu sei que dói ver o Flamengo com 4 convocados na seleção brasileira. Acaba a Desde seleção brasileira. 89, hein, o Flamengo não tinha 4 jogadores convocados. Seleção canalinha. Verdade. 36 anos. É o time que tem mais jogadores convocados Mais que da Real seleção Madrid, brasileira. mais Mais que que Real City, mais Madrid, todo que mundo. City. João complicado Vitor mesmo, hein, ou Pedrosa? Danilo. É poupa tempo, né? Poupa tempo. E ele tem que aceitar. Danilo. Precisa nem- Sei não, hein? E aí? Sei não, hein? Vou pegar os números do Lucas Freitas aqui. E aí, Papa? Poupa tempo? Eu tô feliz da vida. Olha quem me mandou uma mensagem aqui agora. Aqui quem mandou. Quem mandou a mensagem? Fala aí, Papa. Só respondeu parabéns agora. O Zico. O Galinho. Muito Galinho legal. Maravilhoso. Eu fico Fenômeno. mensagem do Zico, eu fico emocionado. Fica Aqui, emocionado. ó. Maravilhoso. Botar aqui, ó. Lá vem os números. Lucas Freitas, 7 jogos, 22 cortes, 40 ações defensivas, 39 bolas recuperadas, apenas um drible sofrido e apenas uma falta cometida. Voando Pra Léo você. Ortiz, o Lucas Freitas. Então vota nele aí. Voando. Vota nele aí. Eu vou votar. Vota nele aí, pô. Não tem problema não. Você vai perder 2-1, não tem problema não. Léo Ortiz. Dito isso, Léo Ele Ortiz, sabe. né? Que merece muito mais e joga muito mais do que o Danilo. Que isso, Mas tem que calma, aturar. calma. Zaga da seleção. Danilo Poupa faz tempo. até um gol amanhã, hein? Poupa tempo. Em homenagem ao Pedrosa. Mais um pro Tá Mengão vendo aí. como é que são? Mais um pro Mengão aí. Vamos pra próxima. Que ele vai ficar triste. Pra mim é momento. Poupa tempo. Não, pra mim é momento. Porra, Momento, então. pra mim, ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca. Ele tá bem jogando? demais. Mas ele não tá nem machucou jogando. 2 jogos, mas ele tá bem demais no Carioca. Ele não tá nem jogando. Ele tá bem demais. Ele Calma tava aí. na pré-lista, inclusive, cara. Se eu não vier ao programa O cara na foi pra segunda-feira, pré-lista. vamos dizer assim, ó. O Piton tava Vamos na lá, pré-lista. vamos lá. Vamos fazer um exercício Tinham aqui. quantos jogadores do Vasco na pré-lista? Calma aí, vamos fazer um exercício aqui. O melhor comentarista da Placar TV. Aí tá aqui, eu, você e Raíza. Dá pra votar. As pessoas vão votar. Se na segunda-feira eu não vier, como é que vai votar em mim se eu não vim? Porque você tem um mês ali que você tá vindo. Como é que vai votar num jogador que não joga? Que não joga. Alexandre Deixa ele votar tava e perder, não tem arrebentando. problema. Machucado, gente. Tava machucado. Machucou, como o Papa disse. 2, 3 Olha, eu jogos. vou botar fazendo a linguinha igual do Piton. Como é que é, Papa? Alexandre, poupa tempo. Tava na pré-lista, né? Tá na pré-lista. O Piton tava na pré-lista? Não, Pedrosa? Não, isso é porque é momento, hein? O cara tá na pré-lista, não é Se o momento. Piton jogasse no Flamengo, ele já tinha sido convocado. O cara bota. Ah, tá. O cara bota. Ele já tinha sido convocado. O cara bota o jogador na pré-lista é porque alguma coisa diz que tem a ver com o momento. Mas tudo bem, não tem momento então. Se o Piton faz a temporada que ele fez ano Tá passado, machucado pra ir pra pré-lista. com a camisa do Flamengo, ele tava convocado. E ele tava machucado pra ir pra pré-lista, né? Alexandro. Peraí, como é que eu não escutei direito? Eu tenho que votar, cara. Você votou em quem que eu não escutei direito? Alexandro. Calma, cara. Calma que vai ter alguma coisa melhor pra você. Cara, não dá. A fase do Piton é boa. Aliás, 2024 do Piton foi muito bom, mas o Alexandro chegou voando no Flamengo.
fazendo coisas que fazia tempo que ele não demonstrava, né? Como liderança. Não, o Felipe Luiz tem dado liberdade para ele ir, ele cria, né? Para ele avançar, para ele subir, e ele faz isso muito bem. Alexandre, não tem jeito, né? E olha o placar. Quanto é que tá o placar aí, ó? 4-1. Eita. Daqui a pouco tá aquele placar. 2-1, vou fazer o quê? Ué? Vou perder sempre. Não, momento. Olha lá, o jogador do Barcelona. O jogador do Barcelona. Ele vai querer dizer que é porque não foi convocado pro Chile, então o jogador do Barcelona. Mas ele estava na pré-lista. O jogador da... Como é que é? Se jogasse no Brasil, seria convocado para a seleção brasileira. Galvão. É uma brincadeira isso, né? Palatino. É uma brincadeira isso, né? Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Que é isso, meu filho? Palavras do Felipe Luiz. Se fosse brasileiro, Eric Pulgar seria titular da seleção brasileira. Ele é daqueles jogadores de clube. Que pena, ele errou. O Sávio. Vocês se lembram? O Sávio, ele jogava muito mais no Flamengo do que na seleção? Tem vários jogadores, assim, que jogavam mais. Hoje, há cobranças em cima do Vini Júnior dele jogar o que ele joga no Real Madrid na seleção brasileira, né? Sim, é verdade. Dito isso, no Flamengo e no futebol brasileiro e sul-americano. Sul-americano não, que ele não foi convocado? Não. Mas o Flamengo joga onde? O Flamengo joga onde? No Brasil. Eu esqueci, o Flamengo vai jogar o Mundial também, então... internacionalmente. No futebol mundial? Internacionalmente. Vai dar onde Felipe Luiz falar que ele jogaria no Barcelona? Vai jogar também? Mundial, vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Entendi. Ele sobra. É titular no time que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Momento. Desculpa, Hugo Moura. Tô falando de momento, tá? Eu vou votar no momento. Pulgar. Não, eu Perdão vou... aí ao nosso Não, eu vou usar um pouquinho da história. Não vou votar... Pra não ficar um placar tão elástico, eu vou pensar um pouquinho na história e tal, do futebol, enfim. Dito isso, Eric Pulgar. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha só. E aí? Agora eu quero ver. O jogador que não estava jogando, o jogador que foi poupado... Machucou só e 2 jogos outro também, atleta que acabou de voltar, que foi titular e que foi crucial na classificação do Vasco da Gama. Eu já vou dar meu voto, é Paulinho. Eu vou votar no Paulinho. O De La Cruz não jogou. Não jogou. Eu não posso votar num jogador que não joga. Eu não posso. De La Cruz estava com controle de carga e quando ele ia voltar para destroçar o Vasco, ele cortou o pé. A lá Adriano Imperador. A lá Adriano Imperador. Cortou o pé em casa. Estava cicatrizando para destroçar. Foi no jardim? Igual o Adriano falou. Na moto. De La Cruz, então, teve esse corte, não estava podendo jogar por causa desse corte, mas ele está na convocação do Uruguai. Futebol é momento. Ele está convocado. Né? Seleção Uruguai, uma grande seleção, a do Uruguai que disputa a Copa do Mundo. E assim como o Arrascaeta, infelizmente o Vasco não tem convocados. Não tem o que fazer. Futebol é momento. De La Cruz está convocado. De La Cruz. Paulinho e De La Cruz. O Paulinho caiu como uma luva no Vasco. Só não encosta, por favor. Que é isso, meu filho? Calma. O Paulinho caiu muito bem no time do Vasco, né? Um grande jogador. Tem se demonstrado um grande jogador. Tem qualidade. Um dos melhores jogadores do Vasco. Faz uma diferença, como o Pedrosa destacou. Dito isso, vou votar no jogador que não joga. Tem que votar no De La Cruz. Eu vou votar no jogador que não joga. Muito mais jogador que o Paulinho. Tem muito mais qualidade. Paulinho ficou 9 meses fora aí, deve ter mais jogo do que o De La Cruz. Ele estava à disposição contra o Vasco, só não entrou em campo por conta da grama sintética, tá? Ele estava à disposição. Bora, produção. Eu não posso nem falar, o apelido do De La Cruz aqui, que eu vi aqui no chat. Olha o placar. Eu quero ver agora. Não tem como. Se o negócio é momento, eu quero ver agora. Não tem como. Não tem como, pô. Depois de quarta-feira, você vai ter coragem? Quarta-feira. Gol de pênalti? Não, gol de pênalti não. Ele fez um gol de cavadinho. Não, ele fez um gol com bola rolando. Falando aquele gol, tudo bem, né? Porque você tá falando bonito quarta-feira, gol, bonito gol. Golaço, né? Ele fez um golaço. Fez um gol.
O Arrascaeta fez cavatinho. Tem que fazer 3 Você viu o gols. Arrascaeta? Cavatinho, viu? Gol de pênalti? O Coutinho também fez. O Quarta-feira. Arrascaeta. Tá convocado. Quanto Tá tempo que o Arrascaeta convocado. não participa de um gol aí? Sem ser pênalti, cavadinha. Ele tem participado, tem assistência, tem participado. Quanto tempo? Cadê? Não, a Arrascaeta tem jogado bem. Tem jogado bem. Tem jogado bem. Ninguém tem jogado mal no Flamengo, né? É, não, Quem não... Isso, né? Quem Deixa não... eu só te falar uma coisa. Se eu vestir a camisa do Flamengo, olha ele pra vota em mim. Olha pra mim, de verdade. De verdade, olha pra mim. O Arrascaeta tá convocado pra seleção do Uruguai. Ai, ai. Felipe Coutinho. Se Em é breve, momento, quem vou sabe? votar no Felipe Coutinho. Quem Momento, sabe? Coutinho nem tava jogando Nem bem. tava Não, jogando não, ele bem. acabou. Momento, último jogo. Último Tem jogo. 2 dias que ele acabou com o jogo da Copa do Brasil. Acabou, Ah, só deu entendi, ele. entendi. E jogou bem contra o Flamengo no jogo lá do sábado Não, também. jogou primeiro só tempo. 45 minutos mais ou menos. Mais 90 no último sábado, na última quarta, No 135. segundo tempo desapareceu. O Arrascaeta jogou muito contra o Vasco também, né? A Arrascaeta jogou muito Não bem. jogou nada. Jogou muito bem. Não jogou nada. 2 contra 1 sempre. Muito mais. É, não tem como, né? Arrascaeta, gente, por favor. Não, mas, cara, o Coutinho eu acredito muito que ele possa Vai mudar o voto, papo? dar a volta por cima. Não muda Ah, não, é tá. Arrascaeta. Arrascaeta. Como eu acho que o Ryan pode ser um grande jogador. Tem muito potencial. Ué, o Coutinho perdeu? Ué, eu e ela voltando. 2-1. Tem que aceitar o voto. Se você quiser, a gente Olha o placar. A gente Placar, pode Pedro. fazer o voto impresso. Você quer? o tamanho dessa instituição. Ele quer o voto impresso. Momento? Esse aí também é momento? O Gerson? É o momento, é porque jogou bem lá, fez o Só- gol, né, contra o Nova Iguaçu. Jogou contra o todo poderoso Nova Iguaçu. Quase fez gol no Flamengo. Pô. Por que o Flamengo não jogou, papo, a Copa do Brasil na quarta-feira? Ah, porque já entra na fase Já mais entra, avançada, né? entendi. Não pega esses times assim, mas... Suco de laranja não pega, não. E aí? Quer votar primeiro, Pedrosa? Menção honrosa ao garoto Ryan. Isso aí. Tem jogado demais. Garoto campeão sul-americano sub-20. Quase fez um gol no Flamengo. Foi por pouco, mais uma vez. O Léo Ortiz salvando. Fez gol no último jogo contra o Nova Iguaçu. Fez gol na Copa do Brasil. Voltou muito bem do sul-americano sub-20. Tem um potencial enorme. Mas fica complicado pra ele. Gerson. Dito isso, Gerson. E aí, papa? Ué, já falei. É o Gerson Ryan mesmo? é muito bom, tem futuro, menino. Tem futuro, né? Tem futuro. Dito isso, Ué, você vai votar no Ryan? não, é Gerson. dito Ah, isso, tá. Gerson. É, pô. Também não tem como, né, gente? O Ryan é um jogador que tem lastro pra evoluir, mas Posso o começar Gerson no tá nome jogando aí? demais. É momento, né? Lembra momento. que é momento. É momento. Calma aí, mas primeiro eu quero ver o placar. Flamengo 8, Vasco 1. Caramba. Não esperava esse amasso Eu todo. esperava 2 flamenguistas? Claro que eu esperava. Como é que eu não esperava? Vai, papa, começa aí. Então, o cara, ele foi o melhor jogador de janeiro do futebol português, né? Fala um pouquinho, né? Depois do jogo, o Vasco ganha do Nova Iguaçu, aí ele fala do Flamengo não é bicho papão. Ele fala muito bem, provoca muito bem, faz muito bem o espetáculo que o Eurico fazia, de promover o espetáculo e tal. Jogou muito bem. Um jogo contra o Nova Só jogou Iguaçu. um. Dito isso, Gonzalo Plata convocado para a seleção do Equador. Seleção é momento, seleção é Tudo momento. é seleção. Tudo Se pra ele é seleção seleção. Ué, você não tem, eu não tenho culpa. O Jorge Jesus ia fazer assim, ora foda-se. Se tem seleção, ué. Que é isso, meu filho? Calma. Não, mas eu tô brincando com o Que Jorge Jesus isso, falava, meus né, amigos. Ora foda-se. Então, o Plata tem seleção, foi convocado. Tá fazendo gols decisivos, fez o gol decisivo agora na Copa do Brasil no final do ano passado. Agora, já tem 6 meses quase. Não, 3, 4 meses. Foi o gol decisivo em cima do Galo, Fernanda lembra. né? Cavadinha, cobertura, pô, driblando. Golaço. Foi um golaço. Esse aí, a camisa não pesou nada Na do Flamengo. Supercopa, ele também dá uma assistência pro Bruno Henrique. Isso. Né? Uma Isso. assistência pro Bruno Camisa não Henrique. pesou nada, né, Raíza? Não O pesou. momento deles é de 6 meses. Tá, não, mas ele tá mal? Ele tá mal?
Pelo amor de Deus. Eu não falei que ele tá mal. Você Ninguém falou aqui, isso. agora essas semanas todas isso. você falou que o Plata Tô tava falando bem. que você tá usando um jogador mais barato o argumento de 6 mais meses barato. atrás. 5 milhões de euros, mais um pouquinho, vai dar uns 9 e pouco, né, o total. Não, Supercopa foi agora há pouco. Jogador que vai sair por 9 milhões de euros, um jogadoraço. E o gol foi dele, o que tava impedido, que o Varela tava impedido. Foi dele, não Nuno, foi? impedido até agora. Nuno. Se esse gol, já era pra dar Fala 10-0 o muito. Flamengo, que ela fala todo dia desse Ô, gol. Nuno, fala muito. Plata, fácil, poupa tempo. Fala muito, você achou? Pedrosa, que ele falou muito, falou Não. que o Flamengo não é bicho falou papão. muito, não. Foi correto. Tem que defender realmente a autoestima da sua equipe. Jogou muito contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Foi o ponto de diferença do Vasco da Gama. Jogador que tem muita qualidade, tem potencial realmente para se tornar potencial. A gente um brinca ponta aqui, mas, pô. bem diferenciado no futebol brasileiro. Custou só 3,5 milhões de euros. Um valor bem irrisório aí no mercado inflacionado que tem o futebol mundial. Então, assim, eu acho que ele tem muito potencial para poder ser até fazer um futebol até melhor do que o do Plata. Mas nesse momento eu não tenho um lastro para falar que o Nuno Moreira é melhor do que o Plata, apesar dele ter feito um excelente campeonato português, e como o Papa bem disse, foi o melhor jogador de janeiro, 10 participações em Não, gols. só pra dizer, eu brinco aqui, a gente dá uma zoada, mas eu sei que o cara é bom jogador. Ele é bom mesmo. E que foi uma contratação até barata pro Exato, Vasco, tá? exato. Valor mas muito baixo. O Plata tem mais lastro para Por que poder ele falar. saiu com um valor tão baixo assim, cara? Ninguém sabe, era a multa rescisória dele. Que loucura, meu irmão. Ele sai do Vizela, vai pro Casa Pia, só que sendo que caras deram mole, hein? ninguém acredita que ele iria despontar tanto assim. E aí Pô, mas não tem uma chamada pra, tipo, vamos, né? Mas aí Geralmente tem que quando renovar, percebe, tem que renovar contrato, né? Aí aumenta o salário, É. porque a multa rescisória ela tem a ver com o salário do Que jogador. achado, hein? E esses clubes lá não pagam muito, né? Exato. Esses clubes no É campeonato o Casa português, os Pia, menores time não pagam muito. pequeno, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Então o Vasco realmente fez um achado muito bom aí no Moreira. Pra você ver, o Bruma, que o Vasco ia contratar, que foi pro Benfica, ia custar 7, o dobro. Então assim, é um jogador mais pronto, mas o Nuno Moreira realmente foi um achado. Eu voto no Plata porque ainda veremos mais Nuno Moreira. Haverão outros 11 contra 11. Olha só. Quem sabe no próximo Carioca. Próximo Carioca. Ah, no Brasileiro, né? No Brasileiro. No Brasileiro, Papa. Nuno Moreira, gostei muito do que eu vi até aqui dele, tá? Parece um excelente jogador, tem lastro pra crescer e eu acho que das contratações do Vasco é a mais promissora. Dessas que o Vasco fez agora, acho que ele é o jogador mais promissor. Mas, Gonzalo Plata, né? Dito isso, Gonzalo Plata, vamos poupar esse tempo aí, Pedrosa. Esse aí. Poupa tempo. Poupa tempo? Verrete. Você vai de Verrete? Não tem como. O Verrete, ele vive um grande momento e eu vou ter que fazer isso eu não quero que ele chore. Eu não quero que ele fique triste. Amizade, Não, pior amizade. que dessa vez eu ia votar no Verrete mesmo, mas eu já tava aceitando perder. Não, eu vou deixar você ganhar umazinha. Porque o Bruno Henrique fez o gol contra o Vasco. Golaço. Apesar de não ter jogado nada. Fez um ele fez golaço. gol. Mas eu tô votando no Verrete pra você não ficar triste. Papo, eu sou uma pessoa Amizade. feliz, Papo. Pode ser que eu fique triste amanhã. Hoje eu tô feliz, sexta-feira, fazendo um belíssimo programa com os amigos. É só porque o Verrete é o jogador da posição e quem fez o gol foi o Bruno Henrique, mas tudo bem. Mas aí é um voto por pena? Ou não? Voto por pena. Ih. Eu voto no Bruno Henrique. Eu também. Então é 3-0. Vambora. Funcionou. Mudou o voto? Segunda-feira as coisas podem mudar. As coisas podem... Gente, porra, todo respeito. Vou votar Bruno Henrique nada, vou votar no Verrete. Vocês estão aqui votaram Então no eu voto- Varela, então- lateral então- esquerdo na direita. Então agora só por causa da direita mal na esquerda. criado. Então agora eu vou votar no Bruno Henrique. Verrete, meu pirata. Calma aí, Papa. É Bruno Henrique? Bruno Henrique tava brincando. com Pedrosa. Verrete, Pablo Verrete. Nos últimos cara a cara, eu vinha votando no Verrete, né? Mas a gente teve 2 jogos entre Flamengo e o Vasco Bruno Henrique decidiu. e o Verrete não fez gol. Quem decidiu, né, foi o Bruno Henrique. Aliás, fez um golaço. Um golaço espetacular. Dito isso, como é momento, né? Bruno Henrique. Hoje eu vou de Bruno Henrique. Momento. Na hora do Perfeito. Coutinho, ninguém votou no Coutinho. Não, e outra né? coisa. Não, é O momento. momento só serve E outra quando- coisa, eu quando- falei brincando Entendi. que foi falha do Léo Jardim. Não foi um golaço do Bruno Henrique, por isso eu voto no Bruno Henrique. Foi um golaço. Foi um golaço. O Foi Léo um Jardim não golaço. teve culpa mesmo, não. É a vitória do Vasco aqui nesse cara a cara, foi o Léo Jardim. Amanhã pode ser Ah, não, outro. aí não precisa, porque a gente já fez semana passada, já foi, já acabou, já. Não mudou nada.
quê? Não mudou nada. Não mudou nada. Fábio Carille. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Não, cara, eu já falei, né? Nessa discussão aí, é muito cruel com o Carille. É muito cruel você avaliar o Carille com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem uma máquina na mão, gente. Eu falo isso praticamente todo o programa aqui. O Felipe Luiz, ele tem a obrigação de fazer o Flamengo jogar a bola que o Flamengo tem jogado. Se vocês não falam aí sobre o time da seleção, o Fábio Carille não tem metade do material humano que o Flamengo tem na mão. Então, assim, comparar técnico por técnico, sem sombra de dúvida. É até injusto com o Felipe Luiz também, que não tem um lastro muito grande como treinador. Mas o Fábio Carille é campeão da Série A, campeão paulista, é campeão da Série B com o Santos. Ele já fez ótimos trabalhos, e trabalhos mais consistentes do que o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz é um técnico que vai, com certeza, despontar no cenário, como já vem despontando, ganhando Copa do Brasil, ganhando Supercopa e tudo mais. Ainda mais com a máquina, ele tem tudo pra ganhar tudo de novo, é óbvio. Mas assim, é difícil você comparar isso aí, porque na minha visão é muito cruel com o Fábio Carille, já que eles não entram em campo. Eles fazem o que eles podem com o que eles têm na mão. E o Felipe Luiz tem um time que é uma seleção, e o Fábio Carille tem um time que tá em formação ainda. É isso. E aí, Papa? Poupa tempo. Poupa tempo. Felipe Luiz tá arrebentando. Não tem jeito. Eu concordo com o Pedrosa. É difícil pro Carille, né? Porque ele não tem material humano que chegue perto do material humano que o Felipe Luiz tem. O próprio Felipe Luiz fala isso. Que ele tem o melhor elenco da América do Sul nas mãos. Ele não tem medo de falar sobre isso. Ele traz até a responsabilidade pra ele. Hoje, Felipe Luiz. E o placar desse cara a cara, hein? Caramba! Nunca mais eu faço um cara a cara com 3 aqui. Foi você que sugeriu, tá? Eu vou lembrar que foi você que sugeriu. Eu cometi um erro. Que não precisava fazer isso hoje. Eu queria poupar você desse massacre. Você queria poupar tempo. Eu achei que ia ter um censo aqui nessa equipe, mas não teve. Mas não teve nenhum voto absurdo. Eu sugeri outra coisa, não foi? Foi alguma outra brincadeira, né? Que brincadeira? Não, eu sugeri alguma outra coisa. Você quis o cara a cara. Não quis, não. Eu dei uma sugestão. Aqui é a democracia nesse programa. Então... É, porque ela tava doidinha pra ter também. Eu tô levando a culpa, que, gente, eu não tenho culpa de nada. Deixar claro aqui. A seleção ficou assim, ó. Léo Jardim, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata, Bruno Henrique, o treinador é Felipe Luiz. Gostaram da escalação do Mengão amanhã? Baita seleção, né? Escalação do Mengão amanhã, só tira um ali, mas... Pode ser que troque, né? Pelo Luiz Araújo, de repente. Pode ser. Se fosse o Luiz Araújo no lugar do Plata, ele ganhava mesmo assim? Ganhava, né? Luiz Araújo no lugar do Plata? Ganhava. Ganhava, não ganhava, Pedrosa? Porque o Gerson viria para segundo volante, e aí o Gerson ganharia do Paulinho, e o Luiz Araújo ia ganhar do Ryan da mesma forma. Ganha, né? Ganha. Eu acho que o De La Cruz, se fosse momento mesmo, tivesse honestidade nesse 11 contra 11, eu não votaria num jogador que não joga. A produção é tão flapress que eles botaram o Rossi ali, ó, no gol. Não, é que seja. Tiraram o Léo Jardim ali, ó. Esse aí foi o que eles fizeram. Eles já sabiam, o 11 contra 11, vamos fazer o campinho logo. Entendeu? Já tava pronto. Você viu que os torcedores do Vasco estão revoltados com a propaganda da Globo? Com razão, né? Foi. Parecia Tem razão? Tem, eu acho que a gente brinca aqui, nós três somos pessoas que a gente admite o nosso time, correto? Mas isso não quer dizer que isso interfira na nossa qualidade como profissional. Porém, nós admitimos, a gente está aqui brincando há 20 minutos, tudo mais. Se a gente for para falar sério, a gente vai falar sério. Quando você faz uma análise do Vasco, a raiz do Fluminense ou do Flamengo, a gente sempre vai se colocar aqui como pessoas profissionais, porque somos profissionais. Isso é indiscutível. Agora, na minha cabeça, e isso não é uma... E era propaganda pros dois, né? Exatamente. Na minha cabeça, uma emissora, se ela vai transmitir um jogo de duas equipes, no caso, que é uma semifinal de Campeonato Carioca, ela pode até puxar a sardinha em algum momento para um e depois puxa a sardinha em algum momento para outro. Um tem mais audiência, puxa de leve, assim. A verdade é que parecia uma chamada da Flá TV. Fala do tapetinho, né? Critica, né? Faz uma crítica velada ao tapetinho, e que inclusive é uma crítica que eu acho que... agora a gente vai pro gramado sagrado do Maracanã. Cara, eu achei muito Flá TV. Onde o Flamengo vai garantir a sua classificação, né? Fala de um jeito, né? Isso não tem nada a ver com eu ser Vasco ou não, tá, gente? Isso aqui tá falando, inclusive, de uma diretriz jornalística. Mas por que será que eles foram pra esse... Porque a Globo vinha perseguindo muito o Flamengo, né?
Teve uma época agora recente que batia muito. Talvez no a Flamengo. própria Globo também, por questões óbvias, fosse contra o primeiro jogo no Newton Santos, né? Porque esteticamente pra TV, falando da TV, Fica melhor no fica Maracanã. melhor no Maracanã, né? Pro produto, digamos assim. Mas enfim, gente, isso aqui é só especulação, não tem nada a ver com quem fez a chamada. Pedro, faz sentido. Faz sentido. Eu só tô especulando aqui. Agora, eu não falo isso como vascaíno. Eu falo isso como um profissional da comunicação. Eu jamais deixaria essa chamada ir ao ar, seja qualquer outro time. Fosse Palmeiras e Corinthians, tivesse isso pro Palmeiras, eu estaria aqui reclamando. Eu acharia errado. A gente tá chegando aqui na reta final do programa, mas quero saber de vocês. Papa, expectativa pro jogo amanhã, Flamengo reforçado, né? Alexandro volta, Danilo, o Paulinho também, o Juninho deve ficar à disposição também, né? Qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é que o Flamengo tem alguns retornos importantes. O Flamengo teve uma semana para treinar, para se preparar. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz está muito bom. A gente tem aí o Vasco com alguns reforços, né, que vai ter a oportunidade de fazer aquele teste real agora contra o Flamengo no jogo decisivo mesmo. Dito isso, um jogo que é muito difícil para o Vasco, porque fazer 2 gols no Flamengo, que o goleiro não toma gol há 18 jogos do Carioca, isso não quer dizer nada, é clássico, tudo bem, mas fazer 2 gols e não tomar, eu acho muito difícil. Então, eu acho que o Flamengo tem amplo favoritismo para passar para a final do campeonato. Placar. 2-0 Flamengo. E aí, Pedrosa, tua expectativa? Vasco tem os reforços aí à disposição, Fábio Carille com o Nuno Moreira, o Lloyd, enfim. Cara, a minha expectativa é o Vasco competir. Competir, não espero que o Vasco passe de fase, acho que é uma missão muito difícil, uma missão quase impossível. Se fosse uma vitória simples, talvez eu acreditaria em alguma coisa. Como torcedor, eu espero que o Vasco faça um jogo de competição, um jogo passando uma energia pro torcedor que vai estar ao Maracanã, porque vai ter vascaíno no Maracanã. Então, obviamente, você tem que respeitar muito essa camisa, você tem que honrar essa camisa. Seria uma surpresa se o Vasco conseguisse passar de fase, por tudo que a gente vem falando aqui. O Flamengo é o time que não toma gol, o Flamengo é o time que tem vários jogadores qualificados aí a nível de seleção na América do Sul, tem um treinador que está há mais tempo com esse grupo, tem um treinador também que consegue trabalhar muito mentalmente esse grupo, e é uma coisa que o Carille ainda está tentando encaixar no Vasco da Gama. Então, assim, se o Vasco passar de fase, seria uma surpresa. Impossível? Não é, já falei, não tem nada de impossível dentro do futebol. Ainda mais um clássico entre Vasco e Flamengo, que a gente já viu diversas histórias sendo contadas. Mas é muito difícil, principalmente pelo contexto da situação. O Vasco vencer o Flamengo é impossível? Não, mas ter uma diferença de 2 gols num jogo de semifinal no Maracanã, que obviamente vai ter um pouco mais, vai ter a maioria da torcida do Flamengo, é uma missão muito difícil. E isso torna também a missão difícil, ao mesmo tempo que esses jogadores têm que entender que se eles conseguem concluir essa missão, meu amigo, eles vão estar marcados na história do Vasco, no sentido de ter conseguido virar uma semifinal contra uma equipe que é muito superior tecnicamente, que vai estar dentro do Maracanã, e eles com certeza, com o histórico dos 31 jogos e apenas 2 vitórias, se conseguirem eliminar o Flamengo badalado dentro do Campeonato Carioca, eles vão estar com uma história aí, sem dúvida alguma, na cabeça do torcedor do Vasco para sempre. Então, se tem alguma motivação para isso, é competir e conseguir, quem sabe, fazer essa história. Placar. O que eu quero é 3-1. O que eu acho que vai ser é 1-1. Vamos ver. Meu placar aqui, 2-0 Flamengo, não leva gols. Rapidinho agora, nossos superchats aí pra gente encerrar a produção. Paulo Silveira aí, a FIFA reconhece São Paulo, Inter e Corinthians como campeões mundiais. Mentira. Tem mais time aí, Wendel. Pedrosa, que time grande fica atrás do Caracas no ranking? O Wendel provocando aí o Vasco, hein? O Pedrosa Reverso aí. Cheguei, Pedrosa. Uma dúvida grande aqui. Quem é mais ídolo do Flamengo? José Roberto Reit ou Roberto Marinho? Péricles Bassol é ídolo ou só grande? Eita, isso aí dá muito pano pra manga, ó. Se o VAR tivesse função de correção retrógrada, Flá perderia mais da metade dos títulos. Nega aí, Papa. Sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Erro pra tu quanto é lado. Melhor atacante da América é o Cano. 101 gols. Ninguém tem mais gol na América do Sul. Junta Pedro e Verratti, não limpa a chuteira
do Cano. Olha os Número é exageros aí, hein? verdade. Sou fã do seu trabalho, Pedrosa. Saudações vascaínas. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Um grupo bom para o Flamengo na Libertadores seria Flamengo, Estudiantes, Atlético Nacional e Bahia ou Corinthians. Ia ser legal. Ele quer um grupinho bom. É um grupinho Flamengo bom. tem convocados. Entrei num grupo bom. O Botafogo foi base da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970. História. Verdade. É verdade, é verdade. Cuidado com o tombo durante o ano, Papa. Parece que vocês ganharam o Brasileiro, o Mundial e Libertadores em 2025. Não. A queda vai ser grande. Pegamos Olímpia. Vocês é que gostam de criar essa situação. Pelo contrário. Quem tá falando isso aí, Papa? Não, esses caras aí dessa produção aí que ficam bons. Orra! eles Dois botam respeito flamenguistas versus um vascaíno. Que duelo, hein? Sempre tô perdendo, né, irmão? Eita! É ruim, né? Feitos do Maioria, Pedrinho. é Brigou complicado. com o Nova Iguaçu, correu do Maracanã para jogadores não se sentirem visitantes. Vivir para ver isso. Volta Eurico. Brigou com o Nova Iguaçu. Polêmica, hein? Muito bom esse programa da Flá TV. Que isso? Falamos de Botafogo, Pedrosa de tá na Flá Fluminense. Você tá prestando consultoria pra Globo lá? Foi você que fez aquela chamada, né? Não, ele tá falando aqui. O programa da Flá TV. Eu tô aqui. brincando, claro, eu tô brincando. Eu na Flá Pedrosa TV nada. contratado na Flá TV. Dito isso, Chance galera, sextou. Muito obrigada a todos aí pela participação. partiu gelo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem aqui no canal da Placar. Segunda-feira estamos de volta às 18 horas e José Elan de volta, né, galera? A Segunda-feira ele tá aqui com a Enjoado, gente. tá? Que o Fluminense tá voando. Tamo junto. Valeu, galera. Deixa o like. Termômetro. E pouquíssimas pessoas falaram do Pulgar. Inclusive, teve um comentário que eu vi, que era o seguinte: o Pulgar, ele tá em alto nível no Flamengo, apesar de não jogar na seleção chilena, mas deveria ter sido convocado. E aí o pessoal botou assim na resposta, né? Obviamente em espanhol. Você já respondeu a sua pergunta. Porque, pelo que eu vi dos comentários, o Pulgar é um jogador que a gente cansa de falar aqui da qualidade dele no Flamengo, titular absoluto, hoje um dos melhores volantes do Brasil, mas que na seleção chilena, pelos comentários que a gente viu nessa postagem, ele não vai tão bem. Então por isso que talvez Gareca, né, que é o... Ricardo Gareca, isso mesmo. Que é o treinador do Chile, não tenha levado o Eric Pulgar. A gente vai Eles falar podem ter mais. tido, né, Raiz, uma percepção ou uma análise muito parecida com o que vocês tiveram do Alisson. Eu cheguei a pensar né? que ele poderia estar lesionado. Inclusive, fiz contato com o Flamengo para entender se ele estava lesionado. Me passaram que não, que estava tudo certo com o Eric Pulgar, que não tem problema nenhum. E realmente foi uma opção do Ricardo Gareca de não convocar o Eric Pulgar para esses próximos 2 jogos do Chile, que não está numa situação muito confortável nas eliminatórias, não. Mas daqui a pouquinho, gente, a gente vai falar mais sobre Mas você lembra disso Flamengo que eu e falei? Vasco. Que a gente conversou? Lembro. Do time, do jogador ser bom no time, no Liverpool, por exemplo, o Alisson, mas na seleção já não... O Pulgar toma muito cartão também, né? E para eliminatórias, isso é um pouco complicado. Ele é um jogador que realmente faz muita falta. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, porque o que... Reforço liberado. Jorginho recebe comunicado do Arsenal e Eric Pulgar é cortado da lista de última hora. Fala, meus camaradas, que chegou para o Flamengo, de uma definição que chegou para o Flamengo na tarde desta sexta-feira, uma definição muito importante, que são os potes, né, da Libertadores. Vai ter o sorteio no próximo dia 17, a Conmebol vai divulgar isso amplamente, nós vamos transmitir ao vivo, é claro, para todos vocês, mas a gente já sabe o desenho dos potes, onde está posicionado cada clube. Lembrando que os clubes do pote 1 enfrentam o clube do pote 2, pote 3 e pote 4. Ou seja, o Flamengo não pode enfrentar nenhum clube do pote 1. O pote 1 está formado por River Plate da Argentina, Palmeiras do Brasil, Flamengo do Brasil, Peñarol do Uruguai, Nacional do Uruguai, São Paulo do Brasil e Racing da Argentina. Esse é o pote 1, e são os cabeça de chave, né? O pote 2, Olímpia do Paraguai, LDU de Quito do Equador, Internacional do Brasil, Libertad do Paraguai, Independente del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile e Estudiantes de La Plata da Argentina e Bolívar da Bolívia. Pote 3,
Atlético Nacional da Colômbia, Vélez da Argentina, Fortaleza do Brasil, Sport Cristal do Peru. Aposta pelo Wesley, o Flamengo não deve aceitar nada abaixo de 40 milhões de euros, ainda mais após a convocação do jogador. Antes eram 35, agora o Flamengo não vai aceitar menos que 40 milhões de euros no Wesley. O Arsenal está interessado. E quem é que está no Arsenal? O Jorginho. Tem contrato até depois do início do Mundial. O Arsenal teria que liberar o jogador e para isso acontecer pode ser que o Arsenal peça aí uma prioridade na compra do Wesley. O que seria isso? Qualquer equipe que vier fazer uma oferta pelo Wesley, o Flamengo teria que ouvir o Arsenal primeiro. Se o Arsenal liberar o Jorginho, que tem um valor, segundo a Raíza Simplício, para receber se ele cumprir o contrato até o final, e isso dificulta também a questão do pré-contrato, porque o pré-contrato não serviria, seria para 1º de julho, ele não poderia jogar o Mundial. Ele precisa de uma... Seria uma boa, hein? Seria uma boa o Rodinei pro lugar do Wesley aí para encerrar a carreira no Flamengo. Eu, sinceramente, acho aí... Fala aí, nação rubro-negra. O Flamengo mexeu com o futebol brasileiro e decisão histórica foi tomada. Boletim médico revelado e muita atenção no ar. O clássico dos milhões está chegando. E está chegando também De La Cruz de volta contra o Vasco no Mengão, isso mesmo. E um ponto final foi dado. O Arsenal já deu ali a resposta a respeito de Jorginho. Notícia boa por aí, mas não para por aí. O Malvadão tem um triunfo para trazer Jorginho, enquanto Lucas Paquetá segue como plano B para o Super Mundial. E tem mais, reforço liberado para o Flamengo. Jorginho recebe a definição do Arsenal e o Pulgar foi cortado da lista. Isso mesmo, da seleção do seu país. Já deixa seu like, já se inscreve no canal e bora falar sobre o Mengão e sobre esse clássico incrível. Gente, vamos pro corte.